Vamos a mais uma aula hoje, a 16ª aula do nosso projeto Pergunta para a Vó Lígia. E hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre os cuidados com nossos corpos físico, mental e espiritual. E vou trazer algumas novidades já para as próximas microaulas. Lembrando que tudo que nós falamos sobre sexualidade, o que resta de mais importante é o brilho no olhar. É o romantismo, é o amar e estar apaixonado. E o idoso que ama, não importa a idade, o idoso que tem uma parceria, que tem um companheiro, que tem uma vida amorosa, nesse idoso ele está cada dia mais jovem e se cuidando mais, porque toda essa energia vital do amor, ela rejuvenesce muito. E falar em rejuvenescer, nas próximas aulas nós vamos falar também sobre várias coisas nesse sentido. Porque, gente, nós temos que começar a pensar, a cuidar da nossa autoimagem. Como é que está meu corpo físico? Como é que eu estou bem resolvida comigo? Eu gosto do meu rosto? Eu aceito as minhas rugas? Eu aceito o meu sulco? Eu aceito os meus códigos de barra, tudo isso que forma esses risquinhos ao redor dos lábios, tudo isso, quando eu sou uma idosa bem resolvida, eu aceito e eu tenho uma autoestima alta. Quando eu não me aceito, quando eu começo a me rejeitar, eu olho uma foto, eu rasgo, eu não quero sair em fotos, eu não quero fazer vídeos, eu não quero participar de lives, porque, meu Deus, Lígia, eu vi a última live, era uma velha falando, que horror, eu não quero, mas, gente, nós temos que aceitar, o nosso rosto não vai ser o mesmo ao longo dos anos. O nosso cabelo, o meu cabelo, por exemplo, no passado, preto, que perguntavam se eu pintava o cabelo de preto, era preto retinto, chegava a ser azulado. Hoje meu cabelo é branco acinzentado, mas é natural. E tudo isso eu tenho que aceitar. Eu gosto do meu cabelo hoje, assim como eu gostei do meu cabelo no passado. Eu aceito as minhas rugas e o meu envelhecimento. Eu aceito o meu pescoço mais envelhecido. Eu aceito o meu braço mais flácido. Eu aceito o meu corpo que já mudou. Já não tenho mais aquela cinturinha fininha. Eu não tenho mais aquele corpo que eu tinha. Mas tudo bem. Eu me amo e a minha autoestima é alta. Mas eu tenho que me olhar no espelho e eu tenho que enxergar aquela idosa que está olhando para mim e me sorrindo. Eu não posso olhar no espelho e enxergar uma imagem do passado. Isso não é saudável, isso não é bom. Isso é não aceitação do seu processo, é não aceitar a sua imagem refletida no espelho. Então vamos começar a envelhecer e aproveitar que essa é uma oportunidade, é uma nova fase. E nessa fase, uma das formas mais bonitas de ser um idoso bem resolvido é começar a se voltar um pouco para o lado da evolução espiritual. É sentir-se feliz e pleno de entusiasmo pela vida, pelas coisas que quer realizar, pela nova etapa de idoso, mas aceitando a sua imagem física, porque eu não consigo ver uma pessoa bem resolvida quando ela não tem a sua imagem bem resolvida. Então, tudo isso tem que entrar num processo, sim, de aceitação. E nós temos que ter cuidados e providências, porque essa alma que habita esse corpo, ela é jovem. E esse corpo, ele tem que ter energia vital jovem. E para isso nós temos que ter sentido de vida, para ter uma qualidade de viver bem essa nova jornada de vida. Nós somos um espírito, dissemos na aula passada, ocupando esse corpo físico. Mas a nossa alma não envelhece. Quem fica senil é o corpo físico. E nós temos que ser coerentes com a nossa alma. Para isso, esse corpo físico precisa sim de cuidados nessa faixa etária. Necessita de um acompanhamento mais especializado, de fazer yoga, tai chi chuan, pilates, buscar quiropraxista, fazer trabalhos com fisioterapeutas, com educadores físicos, professores de educação física. Os próprios cuidadores muitas vezes se especializam na ajuda e no auxílio a essa faixa. Então, tudo isso, gente, essas atividades físicas que nós temos que buscar com acompanhamento profissional, porque nós
temos uma vida longeva na medida que nós tivermos uma vida ativa e mantivermos o nosso corpo em movimento. Para isso existem práticas mais recomendadas e mais indicadas para a nossa faixa etária. Eu acompanho e vejo trabalhos de fisioterapeutas com idosos em cadeira de roda, que fazem maravilhas, desde dança, desde música, desde alongamento, desde sair, vamos sair caminhar, rodar, vamos sair rodar e pegar sol. Então realmente existe muita atividade, esteja na cadeira de roda, usando bengala ou mesmo com mais energia vital. Muitos idosos rejuvenescem dançando. E uma das coisas que eu prometo numa das nossas microaulas mais adiante é um vídeo completo de danças dos anos 60, 70, 80 com idosos dançando, mostrando que é possível dançar as nossas músicas do nosso tempo. Está prometido e eu vou cumprir. Assim como também dentro da parte de idosos em movimento, está prometido para os próximos microaulas logo adiante, também eu vou gravar um vídeo do que eu, Lígia, faço para mim diariamente, de segunda a segunda, pelo meu corpo. Eu acordo, faço as minhas mentalizações, a minha meditação, eu faço uma mistura que eu criei para mim, de alongamentos, com algumas posturas de yoga e outras coisas, que eu vou gravar um vídeo e passar para vocês verem e se inspirarem. Mas o ideal é cada um criar aquilo que o seu corpo pede, aquilo que o seu corpo necessita. E também o acompanhamento de fisioterapeuta, de professores de yoga, de tai chi e outras coisas mais. O importante é que a gente não pare. E principalmente, gente, eu acompanho verdadeiros milagres, idosos que superam os seus limites. E para isso nunca é tarde para começar. Desculpa, escapou aqui. Eu tenho idosos com 90 anos que começam a fazer pilates, que começam a fazer caminhadas, que começam a se reinventar. Então nunca é tarde para começar. Se nós vamos viver mais 10, mais 20 anos, o movimento faz parte dessa energia vital e dessa qualidade de vida que nós vamos ter para viver todo esse tempo. Mas tem uma coisa, gente, que não adianta só cuidar do corpo e atividade física se nós tivermos um uso abusivo de medicamentos. Aí medicamentos para acordar, medicamentos para dormir, medicamentos para o intestino funcionar, medicamentos diuréticos, medicamentos para relaxar, medicamentos para não comer, medicamentos para diabetes, medicamentos. Gente, eu atendo idosos que tomam mais de 30 a 35 medicamentos por dia. Gente, os efeitos colaterais, um efeito de um ou no outro, e se vocês lessem as bulas desses medicamentos, vocês vão ver que vocês estão adoecendo, vocês estão envelhecendo, e quanto mais o uso desses medicamentos, você vira uma farmácia ambulante. Então, vá aos poucos, junto com o seu médico, junto com o seu psicoterapeuta, seu médico terapeuta que lhe acompanha, reduzindo esses medicamentos e repondo o local desses medicamentos, como, por exemplo, anti-inflamatório e remédio para dor, pode não ser usado se você fizer alongamento e atividade de movimentos físicos. Não precisa, a dor desaparece fisicamente. Medicamentos para dormir, para acordar, vai depender muito da sua pineal, do terceiro olho, de pegar sol durante o dia e à noite, dormir no escuro, aumenta a secreção de melatoninas. A melatonina de dia secreta endorfinas e serotoninas, alegria, entusiasmo. Então eu não preciso tomar medicamento para depressão, para pânico, para ansiedade, porque à noite eu vou dormir bem e de dia eu vou ter endorfina suficiente. Então vocês veem que terapias naturais, nós vamos reduzindo esses medicamentos, sim. E muitos, gente, têm me pedido para falar sobre terapias complementares. Meu Deus, não me peçam isso. Porque se vocês me pedirem, vocês vão ter que me aguentar por um monte de aula falando sobre esse mundo sutil, as suas conexões com esse momento de vida do planeta. Eu tô louca para começar, então eu vou prometer a vocês. Eu prometo em mínimo 3 aulas, talvez eu me alongue para 4, porque eu me conheço quando eu começo a falar sobre terapias complementares.
sobre terapias naturais, e já que falamos em medicamentos de redução, tudo isso tem a ver com isso. Então, sim, nas próximas aulas nós vamos falar sobre chakras, sobre meridianos, sobre cuidados com o corpo físico, que além da parte sutil, a parte espiritual, com reikis, com atividades, e vamos sim falar sobre como é que nós vamos trabalhar as conexões com a intuição, com a telepatia, e também, então, com tudo isso, eu quero trazer também, como eu vou falar de coisas que eu vou precisar de imagens, então, a partir da próxima aula, eu vou mudar um pouco a formatação dessas aulas. Vocês não vão mais me ver dessa forma inteira aqui, falando sem parar, porque deve ser chato mesmo ver essa avó Lígia só falando. E a partir da próxima aula, então, nós vamos conversar sobre, começamos por chakras, meridianos, e vai pela intuição falando outras coisas. Então, as próximas aulas, como eu pedi, vamos reduzir os medicamentos, vamos falar um pouco sobre terapias naturais e complementares, porque muito idoso se cura de suas doenças, muito idoso se cura de muitos problemas quando começa a se conectar com esse mundo mais natural e sutil. Me aguarde para a próxima aula. Até lá! Namastê!